Você já percebeu como algumas mulheres parecem ter um magnetismo diferente? Não é sobre beleza física, não é sobre se expor, não é sobre chamar atenção, é algo mais profundo. Algo que Carl Jung identificou como o poder da mulher que se reserva. E existe uma razão psicológica, neurológica e espiritual pela qual isso funciona. Hoje, eu vou te revelar o segredo que separa a mulher que é apenas desejada fisicamente da mulher que é verdadeiramente admirada. E essa diferença muda tudo. Muda como os homens te veem, muda como você se vê, muda o tipo de relacionamento que você atrai, porque a verdade é essa. Quando você se expõe tentando ser notada, você atrai olhares. Mas quando você se reserva sabendo seu valor, você atrai corações. Jung chamou isso de ânima projetada. A neurociência chama de sistema de recompensa adiada. E Cristo revelou isso há mais de 2000 anos, quando disse que você foi criada com dignidade eterna. Então, se você quer entender por que sua modéstia é seu maior poder, por que guardar sua sensualidade para seu esposo é um ato de força espiritual, e porque homens de verdade admiram mulheres que se valorizam, você precisa ficar até o final deste vídeo. E antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like ativado, porque esse conteúdo vai transformar a forma como você enxerga seu próprio valor. Existe um fenômeno que acontece no inconsciente masculino e que a maioria das mulheres desconhece completamente. Carl Jung passou décadas estudando isso e chegou a uma conclusão perturbadora. Homens não admiram o que consomem facilmente. Eles admiram o que precisam conquistar com caráter. E isso não é machismo. Não é sobre controlar mulheres. É sobre entender como funciona a psicologia profunda do masculino. Porque quando um homem vê uma mulher que se expõe, que usa roupas provocantes, que se apresenta de forma sensual para o mundo, algo acontece no cérebro dele. Não é admiração. É desejo imediato, e desejo imediato não constrói respeito, constrói consumo. Jung explicou isso através do conceito de ânima. A ânima é a imagem do feminino que vive no inconsciente de todo homem. É a projeção de como ele enxerga as mulheres, e dependendo de como você se apresenta, você ativa uma parte dessa ânima. Ou outra completamente diferente. Quando você se expõe sensualmente, você ativa a ânima sexual. O homem te vê como objeto de desejo, como algo a ser consumido. E isso atrai homens imaturos, homens que não têm estrutura emocional, homens que querem você por um momento, mas nunca para a vida inteira. Agora, quando você se reserva, quando você se veste com dignidade, quando você guarda sua sensualidade para o homem que merece, que é seu esposo, você ativa a ânima sagrada. E essa é a parte do inconsciente masculino que desperta admiração profunda, respeito verdadeiro e comprometimento real. A neurociência confirma isso de outra forma. Estudos sobre o sistema de recompensa do cérebro mostram que quando algo é facilmente acessível, o cérebro libera dopamina rapidamente, mas perde o interesse logo depois. É o mesmo mecanismo da pornografia, das redes sociais, do consumo rápido. Você obtém prazer imediato, mas não cria valor duradouro. Mas quando algo é reservado, quando existe mistério, quando existe profundidade a ser descoberta, o cérebro masculino entra em outro estado. Ele ativa o córtex pré-frontal, a área responsável por planejamento, compromisso e projeção de futuro. Ele começa a pensar: eu quero conhecer essa mulher mais profundamente. Eu quero construir algo real com ela. E aqui está o segredo espiritual que Cristo revelou. Você não foi criada para ser consumida. Você foi criada para ser honrada. Provérbios 31 descreve a mulher virtuosa não pela forma como ela se expõe, mas pela sabedoria que ela carrega, pelo caráter que ela manifesta, pela dignidade com que ela vive. Cristo tratou as mulheres com um respeito que era revolucionário para a época. Ele não as objetificou, ele as honrou. E quando ele disse, bem-aventurados os puros de coração, ele estava revelando um princípio eterno.
Pureza não é fraqueza. Pureza é poder espiritual. Quantas vezes você já sentiu que estava sendo vista apenas pelo corpo? Escreve aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre algo que vai te chocar. Existe uma diferença neuropsicológica entre o homem que te deseja e o homem que te admira. E essa diferença está diretamente conectada com a forma como você se apresenta. Quando um homem imaturo vê uma mulher que se expõe, o cérebro dele ativa a amígdala, a parte primitiva do cérebro, responsável por impulsos e desejos imediatos. Ele não está pensando em quem você é. Ele está reagindo ao que você está mostrando, e isso cria uma conexão superficial, baseada em atração física, mas sem profundidade emocional. Jung descreveu isso como projeção da sombra. O homem imaturo projeta seus próprios desejos não resolvidos sobre você. Ele não te vê como pessoa, ele te vê como fantasia. E fantasias não duram. Fantasias são consumidas e descartadas. Mas quando um homem maduro vê uma mulher que se valoriza, que se veste com dignidade, que guarda sua intimidade, algo completamente diferente acontece. O cérebro dele ativa o sistema límbico, a parte responsável por conexões emocionais profundas, por vinculação, por amor verdadeiro. Ele não está apenas reagindo, ele está refletindo. E essa reflexão cria curiosidade genuína. Ele quer saber quem você é. Ele quer conhecer seu coração, sua mente, seus valores. Ele quer entender o que te move, o que te inspira, o que você sonha. E isso é admiração. Admiração verdadeira não vem do que você mostra fisicamente, vem de quem você é internamente. Carl Jung dizia que o homem que projeta a ânima sagrada sobre uma mulher está, na verdade, reconhecendo a própria alma feminina dentro dele. Ele está vendo nela a profundidade, a sabedoria, a força delicada que ele deseja integrar em si mesmo. E isso cria não apenas atração, mas reverência. A neurociência chama isso de vinculação por oxitocina. Quando o contato é baseado em respeito, em conversa profunda, em conexão emocional real, o cérebro libera a oxitocina, o hormônio do apego. E oxitocina não cria desejo passageiro, cria compromisso duradouro. E aqui está a verdade espiritual que Deus colocou no coração da mulher. Você foi feita para ser descoberta, não exposta. Você foi feita para ser honrada, não consumida. Você foi feita para ser amada pelo que você é, não pelo que você mostra. Pense na parábola da pérola de grande valor. O mercador não a encontrou na superfície. Ele precisou buscar. E quando a encontrou, ele vendeu tudo o que tinha para possuí-la. Porque valor verdadeiro não está no que é facilmente acessível. Está no que precisa ser procurado com intenção. Você é a pérola de grande valor. E o homem que merece você é aquele que está disposto a buscar seu coração, não apenas seu corpo. Qual dessas verdades mais tocou você até agora? Comenta aqui. Vamos falar agora sobre um dos conceitos mais profundos de Jung, a individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, sem máscaras, sem personas falsas, sem tentar agradar o mundo. E isso tem tudo a ver com a forma como você se apresenta. Muitas mulheres se expõem sensualmente não porque querem, mas porque acham que precisam. Porque a cultura diz que beleza física é poder. Porque a mídia ensina que chamar atenção pelo corpo é a forma de ser notada. Porque em algum lugar alguém te fez acreditar que seu valor está na sua aparência, não no seu caráter. Mas isso é uma persona falsa, uma máscara que você coloca para se encaixar. E Jung dizia que quanto mais você vive pela persona, mais você se afasta da sua alma verdadeira. E quando você se afasta da sua alma, você atrai pessoas que também vivem por máscaras. Você atrai homens que querem a imagem de você, mas nunca o coração de você.
A individuação exige coragem, exige que você tire a máscara e diga: eu não preciso me expor para ser valiosa, eu não preciso usar roupas provocantes para ser notada, eu não preciso competir com outras mulheres em sensualidade, porque meu valor não está no que eu mostro, está em quem eu sou. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você começa a atrair homens que também estão em processo de individuação. Homens que não querem apenas uma imagem. Homens que querem uma mulher de verdade. Homens que respeitam sua dignidade porque eles mesmos têm dignidade. A neurociência explica isso através da teoria do espelhamento. Nós atraímos aquilo que refletimos. Se você se apresenta como objeto de desejo, você atrai homens que buscam objetos. Se você se apresenta como mulher de valor, você atrai homens que reconhecem valor. E espiritualmente, existe uma verdade ainda mais profunda. Quando você guarda sua sensualidade para seu esposo, você está manifestando um princípio sagrado. Intimidade reservada cria laço espiritual. Não é repressão. Não é vergonha, é sabedoria. A Bíblia fala em Cantares de Salomão sobre a beleza da intimidade conjugal. E perceba, toda aquela poesia, toda aquela sensualidade descrita ali é entre marido e mulher. É entre duas pessoas que se comprometeram para a vida inteira. Porque Deus criou a sensualidade para ser vivida em segurança, em compromisso, em aliança. Quando você usa sua sensualidade para o mundo, você está diluindo algo sagrado. Você está dando a homens indignos algo que deveria ser reservado para aquele que honrou você com compromisso real. E isso não te protege, isso te expõe. Mas quando você reserva isso para seu esposo, você está dizendo: meu corpo não é público, minha intimidade não é acessível. E só quem me ama de verdade merece me ver assim. E isso é poder. Poder espiritual, poder psicológico, poder real. Jung dizia que a mulher que se individua reconhece a própria ânima interna. Ela não precisa da validação masculina para se sentir completa. Ela sabe quem ela é. E essa certeza interior cria um magnetismo que nenhum corpo exposto consegue imitar. Você já sentiu que estava se expondo para ser aceita? Escreve aqui nos comentários. Agora vamos entrar num território ainda mais profundo. Existe uma diferença brutal entre homens dignos e homens indignos. E essa diferença se revela na forma como eles reagem à sua modéstia. Um homem indigno olha para uma mulher modesta e sente frustração. Ele quer acesso rápido. Ele quer gratificação imediata. Ele quer ver, tocar, consumir. E quando você se reserva, quando você se veste com dignidade, ele perde o interesse, porque ele nunca estava interessado em você. Ele estava interessado no que você poderia oferecer fisicamente. Jung chamaria isso de homem dominado pela sombra. Ele não integrou seus próprios impulsos. Ele não trabalhou sua maturidade emocional. Ele está preso em padrões infantis de desejo imediato. E esse tipo de homem não merece você. Não merece ver você. Não merece tocar você. Não merece sua intimidade. Mas um homem digno reage de forma completamente diferente. Ele olha para uma mulher modesta e sente respeito. Ele vê nela algo que ele também valoriza: autocontrole, dignidade, caráter. Isso desperta nele não o desejo de consumir, mas o desejo de proteger. A neurociência mostra que homens com alta inteligência emocional ativam circuitos de empatia e cuidado quando veem uma mulher que se valoriza. Não é repulsa, não é desinteresse. É atração de um nível mais elevado. É a atração que pensa em construir, em comprometer-se, em honrar. E espiritualmente, Cristo mostrou exatamente isso. Ele nunca objetificou mulheres. Ele as tratou como filhas de Deus, com dignidade eterna. Quando a mulher adúltera foi trazida a ele, prestes a ser apedrejada, ele não a condenou, mas também não a incentivou a continuar naquela vida. Ele disse: vá
e não peques mais, porque ele sabia que ela merecia algo melhor. Ela merecia dignidade e você também merece. Você merece um homem que olha para você e vê não um corpo a ser consumido, mas uma alma a ser honrada. E esse homem só vai aparecer quando você parar de se expor para homens indignos. Porque enquanto você se apresenta de forma sensual para o mundo, você está atraindo exatamente o tipo errado de atenção. Você está dizendo, estou disponível para qualquer um que me deseje. E homens indignos vão responder. Homens imaturos vão se aproximar. Homens que não têm caráter vão te querer, mas nunca te respeitar. Mas quando você se reserva, quando você se veste com dignidade, quando você manifesta que sua intimidade é sagrada, você está dizendo, eu não estou disponível para qualquer um. Eu tenho valor. E só quem reconhece esse valor merece se aproximar. E isso afasta homens indignos, eles vão embora, eles perdem o interesse. Mas isso não é perda, isso é proteção, porque você não quer homens assim na sua vida. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Quando você aceita que merece mais, que não precisa se expor, que sua dignidade é inegociável, você transforma o tipo de homem que aparece na sua vida. Você já afastou um homem indigno ao se valorizar? Conta aqui nos comentários. Vamos falar agora sobre um conceito que vai mudar tudo. A projeção da anima versus a realidade da alma. Jung descobriu que homens imaturos projetam fantasias sobre mulheres. Eles não veem a mulher real. Eles veem a fantasia que construíram. Quando você se expõe sensualmente, você alimenta essa fantasia. O homem não está conhecendo você, ele está consumindo a imagem que você está oferecendo. E quando essa imagem se desfaz, quando ele percebe que você é uma pessoa real, com emoções, com defeitos, com profundidade, ele se frustra, porque ele nunca quis a mulher real, ele queria a fantasia. Mas quando você se reserva, você obriga o homem a olhar além da superfície. Você força ele a conhecer você de verdade. E homens maduros adoram isso. Eles não querem fantasias. Eles querem realidade. Eles querem uma mulher com quem possam construir uma vida, não apenas viver um momento. A neurociência explica isso através do conceito de saciedade cognitiva. Quando o cérebro recebe tudo de uma vez, toda a imagem, toda a sensualidade, todo o estímulo, ele sacia rapidamente e perde o interesse. É o mesmo princípio do fast food. Você come rápido, se sente satisfeito por um momento, mas logo sente fome de novo. E você não valoriza aquilo, porque foi fácil demais. Mas quando o cérebro precisa esperar, quando precisa descobrir aos poucos, quando precisa conquistar com esforço real, ele cria conexões neurais profundas. Ele associa aquela pessoa com esforço, com paciência, com significado. E isso gera valor duradouro. E aqui está a verdade espiritual que Deus revelou desde o início. Você foi feita para ser descoberta, não exposta. Eva não foi apresentada a Adão de forma sensual. Ela foi apresentada como auxílio, como companheira, como igual. E Adão a reconheceu não pelo corpo dela, mas pela essência dela. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Pense nisso. O primeiro homem não objetificou a primeira mulher. Ele a reconheceu como parte dele, como alguém essencial, como alguém valiosa. Isso só foi possível porque Deus apresentou Eva com dignidade. Você merece ser apresentada com dignidade, não como objeto de desejo para qualquer homem que passar, mas como mulher de valor que só revela sua essência para quem merece. E quem merece? Seu esposo. O homem que te honrou com compromisso, com aliança, com amor verdadeiro. Quando você guarda sua sensualidade para ele, você está criando algo que o mundo não pode imitar. Intimidade sagrada. Não é apenas sexo, é conexão espiritual. É vulnerabilidade protegida. É entrega total dentro de uma aliança segura. E isso transforma o casamento.
porque seu esposo sabe que o que ele tem acesso, ninguém mais tem. Ele sabe que você se reservou para ele, que você escolheu honrá-lo dessa forma. E isso cria não apenas desejo físico, mas admiração profunda. Jung dizia que o casamento é o maior laboratório de individuação. É onde duas pessoas se tornam quem realmente são, juntas. E isso só funciona quando existe respeito mútuo, dignidade compartilhada, intimidade reservada. Você já percebeu a diferença entre desejo e admiração? Escreve aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre algo que pouquíssimas pessoas entendem. A sensualidade reservada é poder espiritual. Não é repressão, não é vergonha, não é medo do próprio corpo, é sabedoria sobre o que é sagrado. A cultura moderna ensina que liberação sexual é liberdade. Mas Carl Jung discordaria completamente. Ele diria que liberação sem discernimento não é liberdade, é escravidão aos impulsos. Verdadeira liberdade é ter controle sobre seus próprios desejos e escolher conscientemente quando e com quem compartilhar sua intimidade. E a neurociência confirma isso. Estudos sobre autocontrole mostram que pessoas que conseguem adiar gratificação imediata têm maior satisfação de longo prazo. Elas constroem relacionamentos mais profundos, carreiras mais sólidas, vidas mais significativas. Porque elas não são escravas do impulso, elas são donas das próprias escolhas. Quando você se expõe sensualmente para o mundo, você está abrindo mão desse controle. Você está dizendo, minha sensualidade está disponível para quem quiser olhar. E isso te deixa vulnerável. Vulnerável a homens indignos, vulnerável a julgamentos, vulnerável a ser consumida e descartada. Mas quando você reserva sua sensualidade para seu esposo, você está exercendo poder espiritual. Você está dizendo, meu corpo é sagrado, minha intimidade é valiosa, e só quem me ama de verdade merece isso. E isso te protege. Protege seu coração, protege sua dignidade, protege sua paz interior. Cristo ensinou isso de forma clara. Ele disse, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Parece duro? Não é. É sabedoria pura. Ele estava dizendo, existem coisas sagradas em você, e você não deve oferecer essas coisas a pessoas que não vão valorizá-las. Sua sensualidade é sagrada, seu corpo é templo do Espírito Santo, e isso não é linguagem religiosa vazia, é verdade espiritual profunda. Quando você trata seu corpo como algo descartável, você está desonrando o que Deus criou com propósito eterno. Mas quando você trata seu corpo com dignidade, quando você guarda sua intimidade, quando você se reserva para aquele que te honra com compromisso, você está manifestando uma verdade divina. Você foi criada para ser honrada, não usada. E aqui está o segredo que poucas mulheres entendem. Modéstia não é fraqueza. Modéstia é força. É a força de dizer não para a cultura. É a força de não se curvar à pressão social. É a força de valorizar a si mesma quando o mundo te ensina a se objetificar. Jung chamaria isso de integração da ânima consciente. Você não está reprimindo sua sensualidade. Você está direcionando-a conscientemente para onde ela tem valor real. E isso te torna poderosa. Porque você não é controlada pelos desejos dos outros. Você é dona dos seus próprios. Você já sentiu o poder de se reservar? Comenta aqui. Vamos agora para uma verdade que vai doer em algumas, mas que precisa ser dita. Se você se veste de forma provocante e reclama que só atrai homens que te querem sexualmente, você está atraindo exatamente o que está anunciando. Isso não é culpabilizar a vítima. Não é dizer que você merece ser desrespeitada. Nunca. Mas é reconhecer uma realidade psicológica. Comunicação não verbal é mais poderosa que palavras. E a forma como você se veste comunica algo, querendo ou não. Carl Jung falava sobre símbolos inconscientes. Tudo o que você faz,
Tudo o que você veste, tudo o que você mostra, está comunicando algo ao inconsciente das pessoas ao seu redor. E quando você se veste de forma sensual, provocante, exposta, você está comunicando disponibilidade sexual. Não importa se essa não é sua intenção. É assim que o inconsciente masculino interpreta. A neurociência confirma isso. Estudos de percepção visual mostram que quando um homem vê uma mulher com roupas provocantes, o cérebro dele ativa automaticamente as áreas relacionadas a desejo sexual, não a conexão emocional. Ele não está pensando, quero conhecer essa mulher. Ele está pensando, quero essa mulher fisicamente. E isso não é culpa dele. É biologia, é psicologia. É a forma como o cérebro masculino foi programado para responder a estímulos visuais. E você tem o poder de escolher que estímulos você oferece. Agora, isso significa que você deve se esconder? Que você deve usar roupas feias, sem forma, sem beleza? Não. Absolutamente não. Modéstia não é feiura. Modéstia é beleza com dignidade. É se vestir de forma elegante, feminina, atraente, mas sem expor o que é sagrado. Cristo nunca ensinou que o corpo é sujo. Ele ensinou que o corpo é templo. E templos são sagrados. Templos são protegidos. Templos não são abertos para qualquer um entrar. Quando você se veste com modéstia, você está dizendo, eu sou bela, eu sou feminina, eu sou atraente, mas eu não estou disponível para consumo visual. Meu corpo é sagrado, e só quem me respeita merece me ver mais profundamente. E isso muda tudo. Isso muda o tipo de homem que se aproxima. Homens imaturos vão passar direto. Eles vão procurar mulheres que oferecem gratificação visual imediata. Mas homens maduros vão parar, vão olhar nos seus olhos, vão querer conversar, vão querer conhecer quem você é. E aqui está a verdade espiritual mais profunda. Deus te deu um valor que independe da sua aparência. Você não precisa ser a mais bonita, não precisa ter o corpo perfeito, não precisa competir com outras mulheres em sensualidade. Porque seu valor foi estabelecido por Deus antes mesmo de você nascer. Você é filha do rei. Você é herdeira do reino. Você foi comprada por preço de sangue na cruz. E isso significa que seu valor é inegociável, imutável, eterno. Nenhum homem pode diminuir isso. Nenhuma cultura pode roubar isso. Nenhuma circunstância pode mudar isso. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa viver de acordo com isso. E isso começa com a forma como você se apresenta ao mundo. Não como objeto de desejo, mas como filha de Deus. Qual parte desse ensinamento mais impactou você? Escreve aqui nos comentários. Vamos falar agora sobre o casamento. Porque tudo o que eu estou dizendo aqui tem um propósito. Preparar você para um relacionamento verdadeiro, profundo, sagrado. E esse relacionamento se chama casamento. Carl Jung dizia que o casamento é a maior jornada de individuação que duas pessoas podem fazer juntas. É onde você se torna mais você mesma, na presença de alguém que te ama pelo que você é. Mas isso só funciona quando existe dignidade mútua, respeito profundo e intimidade reservada. Quando você guarda sua sensualidade para seu esposo, você está criando algo que o mundo não pode imitar. Exclusividade sagrada. Seu marido sabe que o que ele vê, o que ele toca, o que ele experimenta é só dele. Ninguém mais tem acesso. Ninguém mais viu você assim. E isso cria uma conexão espiritual que transcende o físico. A neurociência explica isso através do conceito de vinculação por exclusividade. Quando sabemos que algo é exclusivamente nosso, valorizamos infinitamente mais. É como ter uma obra de arte única versus ter uma cópia que todo mundo tem. A exclusividade cria valor percebido. E no casamento, essa exclusividade cria não apenas desejo físico, mas admiração profunda. Seu marido te admira não apenas porque você é bonita, não apenas porque ele te deseja, mas porque você se reservou para ele.
porque você honrou a aliança de vocês guardando algo sagrado. E aqui está a verdade espiritual que transforma tudo. Deus criou a intimidade sexual para ser vivida dentro do casamento, não porque Ele quer te privar, mas porque Ele quer te proteger. Ele sabe que intimidade sem compromisso fere. Ele sabe que vulnerabilidade sem segurança destrói. Ele sabe que entrega sem aliança deixa cicatrizes. Mas dentro do casamento, dentro da aliança, dentro do compromisso, até que a morte nos separe, a intimidade se torna algo completamente diferente. Não é mais consumo, é comunhão. Não é mais desejo passageiro, é amor duradouro. Não é mais gratificação física, é conexão espiritual. E quando você vive isso, quando você experimenta isso, você entende por que Deus estabeleceu esse design desde o início. Não é repressão religiosa, é sabedoria divina, é proteção espiritual. É amor paternal de um Deus que quer o melhor para você. Jung dizia que no casamento verdadeiro, os dois se tornam um sem perder a individualidade. É o paradoxo mais bonito. Você é completamente você mesma e completamente dele ao mesmo tempo. E isso só funciona quando existe respeito mútuo, dignidade compartilhada e intimidade sagrada. Então, quando você se reserva agora, quando você se veste com modéstia agora, quando você guarda sua sensualidade para quem merece, você está preparando o solo para um casamento saudável, profundo e duradouro. Você está aprendendo o valor da exclusividade. Você está entendendo o poder da intimidade reservada. E o homem que te escolher vai reconhecer isso. Ele vai saber que você não é como todas as outras. Ele vai saber que você se guardou, que você esperou, que você valorizou a si mesma o suficiente para não se entregar a qualquer um. E isso vai criar nele não apenas desejo, mas reverência. Você está se preparando para um casamento sagrado? Comenta aqui. Agora vamos entrar no conceito mais profundo de todos. Cristo revelou seu valor. Não foi Jung, não foi a psicologia, não foi a ciência, foi Cristo. Ele olhou para as mulheres da época dele, muitas delas rejeitadas, marginalizadas, objetificadas, e as tratou como filhas de Deus. Pense na mulher samaritana. Ela havia sido casada 5 vezes. Ela era vista como impura, como pecadora, como alguém sem valor. Mas Cristo conversou com ela. Ele a viu. Ele a honrou com sua presença e ele revelou a ela verdades espirituais profundas. Porque ele sabia que ela tinha valor, mesmo quando ela mesma não acreditava nisso. Pense na mulher adúltera. Ela estava prestes a ser apedrejada. A lei permitia, a cultura exigia, mas Cristo se colocou entre ela e os acusadores. E ele disse aquelas palavras que mudaram tudo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora, porque todos eram pecadores. E então ele olhou para ela e disse: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não a condenou, mas também não a deixou na mesma vida. Ele a honrou e a chamou para algo maior, porque ele sabia que ela merecia dignidade, não destruição. E é isso que Cristo faz com você. Ele não te condena pelos erros do passado, ele não te rejeita pelas escolhas erradas, mas ele te chama para algo maior. Ele te chama para reconhecer seu valor, ele te chama para viver com dignidade, ele te chama para ser quem ele te criou para ser, filha do Rei. Jung passou a vida estudando a psique humana. Ele descobriu verdades profundas sobre o inconsciente, sobre os arquétipos, sobre a individuação. Mas tudo o que Jung descobriu, Cristo já havia ensinado, porque Cristo não era apenas um mestre. Ele era o Criador. Ele sabia como ele havia nos feito. Ele sabia o que precisávamos. E quando Cristo morreu na cruz, ele estava dizendo: vocês têm tanto valor que eu estou disposto a morrer por vocês. Não porque você é perfeita, não porque você nunca pecou, mas porque você é filha de Deus.
E filhas de Deus têm valor eterno. Então, quando você se valoriza, quando você se veste com dignidade, quando você guarda sua sensualidade para quem merece, você está manifestando uma verdade espiritual. Você sabe quem você é, você sabe de quem você é filha, e você não vai se rebaixar por atenção masculina passageira. E aqui está o segredo final. Homens de verdade reconhecem isso. Eles veem uma mulher que se valoriza e pensam: ela sabe quem ela é. Ela não precisa de mim para se sentir completa, mas eu quero estar ao lado dela. E isso cria não dependência, mas parceria. Não carência, mas escolha consciente. Então chegamos ao final. E eu quero que você entenda algo muito importante. Tudo o que eu compartilhei hoje não é sobre te controlar. Não é sobre te reprimir, não é sobre te fazer sentir culpa. É sobre te lembrar de quem você é. Você é filha de Deus, você foi criada com dignidade eterna. Você tem valor que independe da sua aparência, da sua performance, da sua capacidade de chamar atenção. Carl Jung dedicou a vida a entender a psique humana. Ele descobriu que mulheres que se reservam têm um poder psicológico que mulheres que se expõem nunca terão. Porque reserva cria valor, exclusividade cria admiração, dignidade cria respeito. A neurociência confirma: homens maduros não se apaixonam por corpos expostos. Eles se apaixonam por mulheres que se valorizam, por mulheres que sabem quem são, por mulheres que guardam algo sagrado para quem merece. E Cristo revelou isso há mais de 2000 anos. Ele te tratou com dignidade quando o mundo te objetificava. Ele te honrou quando a cultura te descartava. Ele morreu por você porque você tem valor eterno. Então guarde sua sensualidade para seu esposo. Vista-se com dignidade. Não se exponha para homens indignos, porque você não foi criada para ser consumida. Você foi criada para ser honrada. Se esse vídeo transformou algo em você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com uma mulher que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, qual verdade mais impactou você? Você é valiosa, você é digna e você merece um homem que te admire, não apenas que te deseje.